Povo de Deus, boa tarde, tudo bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, pessoal. Mais um vídeo aqui na nossa Tardezinha com Jesus. A nossa mensagem hoje está em João capítulo 13, versículo 18, que diz o seguinte: Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que possa se cumprir a escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Agora eu vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que sou ele. Na verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim recebe, e que a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e testificou, dizendo: Na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Irmãos, passou toda aquela situação, né, de Jesus lavar os pés dos discípulos, toda aquela reunião, toda aquela comoção ali, né, em reunião. Agora ele começa a anunciar que um dos 12 iria traí-lo, né? Os 12 que outrora andou com ele, viu os milagres que ele fez, ouviu as palavras que ele pregou, que também realizaram sinais, que também apregoaram em nome dele, né? Os 12 a qual ali ele havia derramado poder e autoridade para que fosse apregoado, né, o reino ali entre eles, para que eles também, né, se tornassem parte, né, de um plano, de um projeto de Deus. Agora Jesus aproveita a oportunidade ali, né, de comunhão entre eles para anunciar essa situação. Mas já estava escrito, já era algo que já havia sido predito, que alguém iria levantar o calcanhar contra Jesus, que alguém que dividia o pão, que comia do mesmo pão com ele, iria traí-lo. Irmãos, aí você para e pensa, Aline, será que Jesus não sabia disso quando escolheu? Claro que sabia. Só que para você ver que ele não faz acepção de pessoas. Isso aqui é tão somente para mostrar, irmãos, que independente do caráter humano, independente da natureza humana, Deus ele sempre prefere acreditar, investir no homem e na mulher. Deus sempre opta, irmãos, em dar uma oportunidade de que o homem e de que a mulher conheça o caminho da verdade e mude de vida, e mude de rota. A gente aqui já começa a compreender, irmãos, que não é só questão também espiritual, não é só questão do agir do inimigo, que o diabo ele tem a sua parcela de culpa em tudo. Só que o caráter do homem, o caráter da mulher influencia muito. A natureza que temos influencia muito em muitas escolhas que fazemos em nossas vidas. É aquela coisa, né? Quem anda com porco, farelo come. Né? Tem um outro ditado aí de voinha e de voinho: me diga com quem tu andas, que eu lhe digo quem tu és. Infelizmente, irmão, nós estamos numa era onde influencer, né? Influenciar virou até trabalho agora, né? Virou profissão, né? Estamos em uma era onde muitas pessoas estão se tornando influências, né? Tem se tornado representantes de algo, de alguma coisa. Só que a nós que conhecemos a palavra, a nós que somos servos de Cristo, a nossa influência tem que ser a palavra do Senhor. A nós que professamos a nossa fé, a nossa influência tem que vir por intermédio do Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos moldar conforme a sua vontade e querer. Porque Deus, quando ele cria o mundo e vai fazer o homem, ele deixa um versículo muito especial escrito, o que ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então nós somos os únicos seres, né, que foi criado à imagem do Pai, que foram feitos à semelhança do nosso Criador. Então nós temos que nos moldar, irmãos, ser influenciado pelo Espírito dele, pela presença dele. Mas você vê que há algumas pessoas que não se permitem ser mudadas, né? Judas andou 3 anos e meio com Jesus, né? Porque aqui se falava de Judas, né? Que quando Jesus ele fala isso, você vê que a Bíblia diz que Jesus ele se perturba, né? Ele fica angustiado, ele fica aflito e declara: um de vós vai me trair. Eu conheço todos vocês, eu sei quem são vocês, então, um de vocês aqui vai me trair. Vocês andaram comigo, comeram na mesma mesa que eu, dormiram nos mesmos lugares que eu, pregaram o mesmo reino que eu, viram milagres que eu fiz, realizaram também tais milagres. Conheço vocês, mas isso não anula o fato de que eu sei que um de vós vai me trair. Um de vocês vai virar as costas contra mim. Um de vocês vão me vender. E ali, irmão, traz toda uma comoção ali entre os discípulos, e um começa a olhar para o outro, a se perguntar quem seria, né? E um dos discípulos que tinha muita intimidade com Jesus, que era João, encosta sua cabeça no seu peito, e ali sendo, né, induzido por Pedro a perguntar quem era, ele pergunta: mestre, quem é? E Jesus fala: aquele a quem eu molhar um bocado de pão e der a ele.
E Jesus faz isso com Judas. Jesus pega um pedaço de pão, molha ali, entrega a Judas. Só que os discípulos não se ligaram, não entenderam o sinal, não entenderam o recado. E nessa época, irmãos, esse ato de molhar um pedaço de pão e entregar a alguém era um sinal de honra, né? Era um sinal de que você estava honrando aquela pessoa ali na sua mesa. E Jesus fez isso, né? Honrou a Judas naquele momento e a resposta de Judas foi traição. E aí Jesus olha para Judas e fala assim, o que você tem para fazer, faça depressa, faça ligeiro. E Judas se levanta da mesa e sai. Porque Judas naquela hora iria ali agora vender Jesus, né? Iria trair o mestre por 30 moedas de prata. Só que os discípulos mais uma vez não entendem o que Jesus queria dizer. Jesus estava falando, já que você vai me trair, vá logo. Já que você tem o que sabe que você vai fazer, faça logo, porque já é chegada a hora. Mas ainda assim, irmãos, você vê que em 3 anos e meio, mesmo andando com Jesus, mesmo subindo e descendo com Jesus, mas Judas não se permitiu, né, ser mudado, ser transformado, ser liberto. Porque a gente entende que depois que acontece toda a situação da traição, Judas, ele não se arrepende, né? Porque assim, se ele se arrependesse, que quando você se arrepende, você muda de atitude. Na verdade, Judas, ele teve ali um remorso, né? Porque ele devolve as 30 moedas para quem ele havia adquirido e depois ele dá um fim à sua própria vida. Mas por conta do remorso, por conta da culpa de ter traído o Filho de Deus. Irmãos, uma vez que eu conheço a palavra, uma vez que eu conheço Jesus, eu sei o que é certo a se fazer e eu não me permito ser transformada, eu não tenho que ser movida pelo remorso. Não, eu tenho que buscar arrependimento. Eu tenho que buscar mudar as minhas atitudes, as minhas ações, para que eu seja transformada pelo poder de Deus. Que, irmãos, é uma coisa que eu sempre digo aonde quer que eu vá. Evangelho, irmãos, é transformação de vida. Evangelho nada mais é do que boas novas, boas notícias. Que boas notícias, Aline? De que você pode mudar. Ou melhor, de que existe alguém que pode te mudar. Que existe alguém que pode lhe curar, que pode lhe dar uma nova chance, que pode lhe dar um novo recomeço. E esse alguém é Jesus. Irmãos, você vê que Judas, ele teve todas as oportunidades, sabe? Ainda que houvesse, né, uma palavra escrita, ainda que houvesse uma profecia liberada, mas eu acredito que se Judas ali se permite ser transformado, talvez a história seria outra. Talvez o fim de Judas fosse outro. Ou até que ele traísse o mestre, ou até que ele vendesse o mestre, porque era necessário que isso acontecesse. Mas se depois ele não fosse só movido pela culpa, não fosse só movido pelo remorso, mas se ele se permitisse ser movido pelo arrependimento, talvez Judas se tornasse até alguém de um grande testemunho. Talvez Judas até se tornasse alguém, né, que fosse ali prova viva da mudança de Deus. Irmãos, e tem pessoas que, infelizmente, por mais chance que a gente dê, por mais oportunidade que a gente dê, não é que Deus não pode mudar. Às vezes a pessoa que não quer mudar é diferente. Porque poder Deus tem. Força Deus tem para transformar o caráter do homem e da mulher. Mas tem pessoas que não se permitem ser mudadas. Tem pessoas que não se permitem ser tratadas por Deus. Acha que do jeito que tá bom. Acha que do jeito que ela faz tá certo. E isso, irmão, pode acarretar em uma condenação eterna. Porque eu posso muito bem estar na presença de Deus e fazer as coisas do meu jeito. Eu posso muito bem estar na presença do Senhor e agir da minha maneira, pensar da minha forma, tomar as minhas decisões erradas, praticar as minhas coisas erradas. Mas no fim das contas, eu vou acabar indo para a condenação eterna. Eu vou acabar perdendo a oportunidade da salvação. E isso aconteceu com Judas. Ele teve chance sim de um arrependimento sincero. Mas infelizmente, ele perdeu a oportunidade de se arrepender e de ser salvo. Então que a gente possa, irmãos, a cada dia olhar para a palavra do Senhor, independente de como foi o nosso passado ou como tem sido o nosso presente, mas buscar abraçar o futuro que Deus nos reserva, buscar abraçar o futuro que a palavra do Senhor nos garante quando Jesus ele entra na nossa história e muda completamente a nossa rota, quando Jesus ele entra na nossa história e muda completamente o nosso caráter. Meus queridos irmãos que me ouvem nessa tarde, que você possa se permitir, se há algo na sua vida que você entende, você sabe que é necessária uma mudança, que nessa tarde você permita Jesus entrar, que nessa tarde você permita a palavra entrar em seu coração e trazer essa mudança de dentro para fora, trazer essa libertação de dentro para fora, para que naquele grande dia, irmãos, você não perca a oportunidade da sua salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por essa palavra, obrigada por esse direcionamento, Pai, que o Senhor possa continuar, Senhor, moldando, mudando, lapidando, Deus, o nosso caráter. Porque a tua palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas se passaram e eis que tudo, Senhor, se faz novo. Oh, Pai, muda cada dia o nosso caráter, muda a nossa natureza, arranca o nosso eu, Deus, as nossas vontades. E faz nascer em nós, meu Deus, o caráter de Cristo. Faz nascer em nós, meu Deus, oh Pai, a natureza, Pai, de Cristo. Para que a cada dia possamos, além de agradar o Teu coração, estar ainda mais perto, Pai, da nossa salvação. Pai, muito obrigada por esta palavra que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe.